Olá, olá a todos. Bora fazer um vídeo? Novo vídeo? Roda a vinheta aí. Olá pessoal, este vídeo aqui ele é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei da corrupção das sementes através da imoralidade sexual que veio lá do jardim do Éden com Eva e depois com as filhas de Caim que viraram esposas dos anjos, e aí misturou todas as sementes, passaram pelo dilúvio, e a gente tem as evidências de que a semente de Caim passou pelo dilúvio também, assim como a semente de Noé, porque a gente tem provas ali no relato bíblico ali, em Deuteronômio, Yahweh falando do povo Anakim, do povo Nefilim. E Anakim você já deve ter ouvido falar, né, das histórias de Star Wars, George Lucas, né, Anakin Skywalker, o que anda nas nuvens, né? Então você tem uma ideia de onde vem todas essas coisas aí que Hollywood promove e o povo idolatra sem saber, né, o que está idolatrando. Mas vamos lá, esse vídeo aqui ele vai ser assim, para muitas pessoas vai ser um vídeo duro, tá? E aí, como diz o nosso professor Afonso, né? Desculpa pessoal, né? Mas eu vou estar só lendo a Bíblia. Trouxe a Bíblia aqui comigo. Eu vou ler aqui alguns versos e principalmente as mulheres. E aí a gente vai entender porque muitas mulheres não gostam da Bíblia, né? Quando a gente fala de Bíblia, fala que é machismo, confunde o patriarcado bíblico com machismo, porque querem de alguma forma terem carta branca para fazer o que querem, tá? E esse fazer o que querem, então seguindo aqui, se você não segue a doutrina do Machia, a doutrina do Criador, você está do outro lado, você está seguindo a doutrina do adversário sem saber, tá? Então não adianta falar que está em cima do muro, ou você está de um lado ou você está do outro, tá? Então aqui eu vou mostrar que como ao longo dos tempos as gerações vão sendo cada vez mais influenciadas pela cultura. A gente vive aqui nesse mundo ocidental. Então as vovozinhas de hoje, que eram as jovens da década de 50, década de 60, né, aprenderam com todo um movimento pós-guerra mundial, né? Então veio principalmente nos Estados Unidos, né, aquela onda de liberdade, né, aquela coisa toda, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, você já sabe de onde vem isso, né? De onde vem essas ideias aí. Não vou falar aqui que eu já disse que eu não quero ficar fazendo denúncias porque né, já sabe que não é correto ficar denunciando, né? Cada um tem que aprender e ter o discernimento, então tem que ter a vontade de buscar a verdade e a verdade vai chegar ao seu coração. Mas enfim, principalmente as mulheres elas têm essa ideia de machismo, então elas querem fazer o que quer, o que dá na cabeça, seguir o mundo, né? Seguir as ideias delas, que acham que é delas, né? E hoje eu vou mostrar para você na Bíblia o porquê que existe hierarquia, porquê que o Machia, desde quando Eva lá cometeu o adultério lá com o serpente, Yahweh já imediatamente já colocou para ela, dizendo que o marido dela ia dominar, o marido dela seria o cabeça dela, tá? Então isso, a Bíblia não brinca com palavras, tá? Então a gente vai ter uma ideia de que quando a gente está no estado de ignorância, a gente tem, vamos dizer assim, essa possibilidade de se arrepender, porque depois quando você descobre a verdade, você tem que ter aquela sincera angústia no coração, dizendo assim, nossa, eu fiz um negócio errado, uma abominação para o Criador, não sabia, então eu quero me arrepender, porque já aconteceu, né? A nossa vida ela não tem um botão de reset, tipo assim, nossa, errei, né?
fiz caca, deixa eu dar um reset lá, deixa eu dar um boot. Não existe isso. Então o que existe é o arrependimento. Por isso que o novo pacto, ele traz a nova aliança, justamente para redimir os pecadores, porque todos nós somos sujos de pecado. Então, se não fosse o Messias, tava todo mundo, né? Já sabe, né? Tava todo mundo perdido. Então eu vou ler aqui, pessoal, alguns trechos só para deixar clara a ideia de que eu quero colocar aqui para vocês hoje. Então eu vou primeiro aqui nós vamos aqui no Antigo Pacto, tá? E aí eu vou mostrar a importância. Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, tá? Vamos fazer aqui uma breve leitura aqui. Então eu estou aqui em Devarim, que é Deuteronômio, no capítulo 22, tá? Eu vou ler um trecho, a importância do significado na cultura israelita da mulher, principalmente a mulher, que ela tem um papel importantíssimo, tá? No propósito do Criador, e ela não percebe. Deuteronômio, capítulo 22, verso 13, diz assim: se qualquer homem tomar uma esposa e depois de coabitar com ela o aborrecer, né? Então o cara casou lá e mulher chata pra caramba, não sabia. Aí o cara se o cara, que também, né, em Israel também tem tanto o homem quanto a mulher lá, tem pessoal que, né, às vezes quer levar vantagem, né? Então vamos lá. E aí no verso 14: e lhe atribuir coisas escandalosas e levantar um mau nome sobre ela e disser: eu tomei essa mulher e quando eu me acheguei a ela, eu não achei virgem. Tá? Então o marido ali fazendo uma acusação para sua esposa, né? Então o Abba e a Ima, né, o pai e a mãe da moça, tomarão os sinais de virgindade da moça e os levaram aos anciãos da cidade, à porta. Então aqui é o seguinte: quando os israelitas eles se casavam, então era o padrão, né? O padrão era a moça casar virgem, tá? Ela se preservar, ela se guardar para o casamento, tá? E aí o pai da moça guardava o lençol da noite de núpcias, porque ali no lençol teria as evidências de que quando a casada, né, ela perdesse a virgindade ali com o seu marido, então haveria sempre o sangramento por causa do ímen, né, da mulher. Então rompe o ímen, sai um pouco de sangue, então aquilo ali seria a prova que o povo israelita tinha para comprovar que o pai entregou a sua filha ao marido dela, entregou ela virgem, né? Essa é a responsabilidade do pai perante a filha. E aí continuando no verso 16: e o Abba da donzela dirá aos Sheranim, que são os anciãos, né? eu dei minha filha a este homem para ser uma esposa, e ele a odiou. Por algum motivo lá o cara fala: meu, mulher chata, meu, isso aqui vou inventar aqui para me livrar dela. Então vai vendo. Aí no 17 diz assim: e ele tem feito acusação contra ela, dizendo: eu não achei a tua filha uma virgem, e ainda estas são as provas da virgindade da minha filha. E eles estenderão o pano diante dos anciãos das cidades, Zerranim. E os Zerranim daquela cidade tomarão aquele homem e o disciplinarão, né? Chamarão o cara na chincha ali e falarão: meu, que palhaçada é essa? Que molecagem é essa, né? E eles lhe multarão com 100 shekalim, né? Que shekalim é 100 shekalim de prata, e os darão ao Abba da donzela, darão ao pai da moça, porque ele levantou um mau nome, o marido, né? Levantou um mau nome sobre uma virgem de Israel, e ela será sua esposa, e ele não poderá despedi-la todos os seus dias. Então assim, o cara levantou uma falsa acusação, dançou. Sheranim é o plural de shekan, alguma coisa assim, né? Que seria a moeda lá da época, só que não existia o papel dinheiro, né? Era em prata. Então hoje equivale mais ou menos
em torno, um shekan, ele equivale a mais ou menos a R$ 1.300. Então seria assim, o cara teria que pagar o marido pro pai da noiva, da esposa agora dele, né? R$ 130 mil, tá? De multa e assim, e passar uma vergonha imensa, né? A família do cara também, por quê? Porque o cara foi totalmente inconsequente, né? Ele fez uma falsa acusação por uma moça correta, uma moça que se preservou ali para o casamento, né? Fez tudo como diz a cultura israelita. Agora continuando, mas se este fato for emet, verdade, né? E as provas da virgindade não forem encontradas na donzela, então tipo assim, não tem a prova ali, né? Tá dizendo ali, provavelmente o cara tá falando a verdade ali, o marido ali, né? Então eles trarão a donzela para a porta da Bait, que é a casa, né, do seu Abba, o pai dela, e os homens de sua cidade apedrejarão até que ela morra, porque ela fez loucura em Israel. E olha só, tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia. Então eu vou repetir aqui. Porque ela fez loucura em Israel. Tornou-se uma prostituta na Bait de seu Abba. Assim tu aniquilarás o mal no meio de ti. Se um homem for achado deitando com uma mulher casada, então ambos devem morrer. O homem que deitou com a mulher e a mulher. Assim tu aniquilarás o mal de Israel. Gostou? Não gostou? Tá na Bíblia. Desculpa, pessoal, como diz o Afonso, né? É assim, a verdade, ela pode ferir você, tá? Mas ela nunca, a verdade significatória, ela nunca vai te confortar com uma mentira, tá? Então assim, a mentira que a gente vive nesses dias aí, as pessoas não sabem, né? As mulheres acham, eu falo das mulheres por quê? Porque os homens já entendem, né, do que eu tô dizendo. Hoje em dia, mulherada, não digo todos, óbvio, né? Óbvio que não. Mas tem aquelas modernetes, né? Moderninhas, que não preciso de homem, que não sei o que, blá blá blá. Eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, não é assim? O pessoal fala isso, né? Então agora nós vamos lá, vamos ver aí para os homens, tanto para as mulheres, né? Se padres, pastores dizem isso, se ensinam isso. Vamos lá. Apóstolo Paulo, Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas eu quero que saibais que o cabeça de todo homem é o Moshia, que é o Machia, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Machia é Yahua, tá? Aí eu pulo pro verso 8. Pois o homem não procedeu da mulher, mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter o símbolo de autoridade sobre a sua cabeça, pois que os shedim imundos se encontram caídos. Os shedins imundos se encontram caídos. Na tradução, o que é? Do hebraico, né? Shedim são demônios ou espíritos imundos, tá? Então acha que é lenda, o pessoal vai achando que é lenda, que negócio de anjo, né? Não foi nada disso. Eva só desobedeceu o Criador, comeu uma maçã lá, não era para comer a maçã, né? Então, pessoal, era esse o recado hoje. É assim, vamos de novo, né? Vamos prestar atenção. A gente está imerso num perigo danado, tá? Esse mundo de enganação. Temos condição de reverter? Sim. Temos condição de pedir perdão ao nosso Messias, Yahushua HaMashiach, tá? Se agarrar a Ele. Se já fizemos coisas erradas no passado, vamos nos agarrar a Ele, tá? Ele é a salvação. Ele pode limpar todo esse pecado, essas imundícias que nós fizemos em tempo de ignorância, tá? Pessoal, o recado era esse, tá? Muito obrigado.